Olá, prezados alunos e alunas, me chamo Rosana de Castro Casagrande, sou professora formadora. Nós estamos agora na nossa videoaula número 3. E aqui eu faço uma proposta diferente para vocês, apresentando algumas perguntas e respostas sobre jogos, brinquedos e brincadeiras na educação especial. A primeira pergunta seria, mas afinal eu devo adaptar as atividades para as crianças público-alvo da educação especial? Essa palavra adaptar é uma palavra muito comum, mas está em desuso pelo campo acadêmico da educação especial. Então a resposta seria não. Embora presente na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a palavra adaptações razoáveis deve ser substituída pela palavra flexibilização. Adaptar, portanto, não deve ser sinônimo de facilitar para aquelas crianças, para aquelas pessoas com deficiência, transtorno do espectro do autismo ou outra particularidade. Ao contrário, essas crianças elas têm o direito de acesso às brincadeiras, assim como todas as demais crianças. E eu reforço, nenhuma criança deve ficar fora da brincadeira em razão de sua particularidade. A próxima pergunta. Estudos de caso de alunos público-alvo da educação especial auxiliam na inclusão? Então, muitas pessoas falam que os estudos de caso podem gerar planejamentos educacionais, individualizados, mas na nossa opinião e na opinião do campo acadêmico, melhor do que estudos de caso, com coordenação pedagógica e outros professores, especialistas ou não em educação especial, melhor do que estudo de caso seriam os casos de ensino, em que por meio do trabalho colaborativo entre vários professores, vocês podem discutir e desenvolver um planejamento educacional individual, mas a fim de conhecer as singularidades dos estudantes para identificar e romper as barreiras para a sua inclusão, participação, aprendizagem e desenvolvimento. Os casos de ensino, eles dizem respeito àquilo que o professor pode desenvolver, para que todos os alunos sejam incluídos, seja no jogo, na brincadeira, ou em outro tipo de atividade que você venha a desenvolver. Que tipo de jogos, brinquedos e brincadeiras incluem o público-alvo da educação especial? Bom, os melhores jogos, brinquedos e brincadeiras são aqueles que consideram as particularidades de cada um, as diferenças entre as crianças, E também tem como objetivo remover as barreiras, desde flexibilizações simples, como por exemplo, incluir um aluno com deficiência física, cadeirante, numa apresentação artística, no final do ano em uma escola ou em qualquer outro momento, uma apresentação artística, até uma elaboração de jogos com o uso de materiais de diferentes texturas, alto relevo para pessoas com deficiência visual, mas que possam ser utilizados por todos os alunos, público ou não da educação especial. Quando você desenvolve um material que é interessante, como por exemplo materiais em alto relevo, enquetes em alto relevo, todos os alunos podem se beneficiar. Quais são os modelos utilizados atualmente como propostas de ensino na educação especial que promovem a educação inclusiva? Bom, os modelos utilizados atualmente são os modelos universalistas. Não se fala mais em especialismos, ou seja, fazer, por exemplo, uma especialização em todas as categorias que envolvem o público da educação especial para atender de modo diferenciado. Hoje, o foco são os modelos universalistas. Se você tem dificuldade em entender quais são os modelos universalistas, eu gostaria de fazer a indicação desse artigo. E atualmente defende-se, o campo acadêmico defende que todos os alunos são diferentes, como eu falei. Então, portanto, a gente precisa dispor de multimeios didáticos para que possamos propor a efetivação da inclusão para todos. Então, a dica é, veja o material complementar sobre desenho universal para a aprendizagem, o DUA. Eu deixei para vocês como material complementar um texto sobre desenho universal e uma apresentação em slides também para complementar aí o texto, de forma que vocês tenham acesso a essa proposta universal de uma educação para todos, que é muito importante. Outra dica que eu gostaria de deixar para vocês é a leitura desse artigo, Propostas para o Ensino na Educação Especial, Contribuições do Campo Acadêmico Brasileiro, escrito por mim e uma outra professora, a doutora Jaime de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste artigo tem um quadro que é muito interessante, que nós desenvolvemos, que são as categorias
utilizadas, né, nesse artigo, referentes às propostas mais amplas e as mais específicas, voltadas a propostas para o ensino de educação especial. Então, tem ali a acessibilidade, que nós vemos na unidade 1, nós trazemos os tipos de acessibilidade, porque para que você desenvolva um bom ensino, a acessibilidade é primordial, todas aquelas acessibilidades que nós comentamos no capítulo, na unidade 1. Há também o sistema de suporte multicamadas, profissional de apoio à inclusão escolar, consultoria colaborativa, e aqui estão todos os autores que fazem essas referências a essas propostas, que eu gostaria de deixar como uma sugestão para que vocês possam fazer uma leitura complementar. Onde posso encontrar dicas para a elaboração de alguns brinquedos, jogos e brincadeiras para todos? Então, de modo bem prático, eu vou indicar para vocês esse material, que é um material também bem didático, Incluir Brincando, Guia do Brincar Inclusivo. Então, nesse material vocês têm alguns exemplos de brinquedos, jogos, brincadeiras, que são os materiais também que facilitam a inclusão de todas as crianças. E tem também esse livro, que ele vai tratar da brincadeira da criança com autismo. Ele traz alguns apontamentos importantes sobre práticas educativas para a inclusão de alunos com transtorno do espectro do autismo, porque a incidência de transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que ela é uma incidência alta, né, 54, a incidência é 54 crianças com autismo atualmente, né, então nós temos esse livro, que pode ajudar muito vocês, então tem vários capítulos, e um desses capítulos, ele está na unidade 3, como material obrigatório para que vocês possam realizar a atividade avaliativa. Bom, por hoje era isso. Eu desejo que vocês tenham bons estudos. Parabéns aos que estão aqui, né, em constância nessa disciplina. E nós nos encontramos na nossa webconferência. Se você não assistiu, assista também as webconferências, que serão muito importantes para que vocês tirem suas dúvidas. Um abraço e até mais.